Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando se fala em restauração de casamento, as perguntas que nos são feitas é: o que eu tenho que fazer? E a resposta é quase sempre: ore, interceda, clame, busque ao Senhor pela vida do teu marido, pela vida da tua esposa. E nós nos perguntamos: tem certeza que você já fez este questionamento? Qual a real eficácia da minha oração, da minha intercessão? Será que realmente isso funciona? Será que realmente isso muda alguma coisa? E aí, para responder a este tipo de questionamento, nós vamos para a própria palavra de Deus, né? Nós vemos ali dois exemplos muito importantes. Nós vemos o exemplo de Deus comunicando a Abraão, seu servo, que iria destruir 2 cidades. Deus Todo-Poderoso, soberano, pode fazer o que bem quiser sem dar satisfação a ninguém. No entanto, ele decide falar com Abraão: olha, Abraão, vou destruir 2 cidades. Então Abraão começa a interceder a favor de pessoas que morassem nessas cidades. E Deus poupa a vida de pessoas a quem Abraão se importava. Se importava ao ponto de orar, de interceder, de pedir a Deus que poupasse a vida daqueles cidadãos. E aí você vê o poder da intercessão sendo manifesta na vida de Abraão. Ou seja, quem ele queria que fosse poupado, Deus ouve a intercessão, Deus ouve a oração de Abraão e poupa estas vidas. Nós vemos um outro exemplo também muito claro de que Deus ouve a oração intercessória e traz resultados eficazes. É a história de Jó, onde Jó era um homem muito rico, perde tudo, perde inclusive sua família e sua saúde, fica completamente à mercê de uma situação terrível, mas esta situação terrível vai mudar a partir do momento em que ele ora pelos seus amigos. É incrível, né? No primeiro caso de Abraão, a oração surte efeito imediato sobre a vida por quem Abraão orava. No caso de Jó, claro que teve impacto sobre a vida dos amigos dele, mas o impacto maior foi sobre a sua própria vida. Quando ele orou por outros, quando ele intercedeu por outros, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Então nós vemos nestes 2 casos, nestes 2 exemplos, que Deus age tanto do lado de lá quanto do lado de cá. A oração intercessória muda a vida do teu marido, sim. Muda a vida da tua esposa, sim. Mas também muda a tua vida. A oração intercessória não faz bem somente ao teu marido ou à tua esposa, faz bem a você também. Claro! Aí nós temos 2 exemplos, né? Que vão evidenciar os 2 lados. Mas deixa eu te dar um exemplo que evidencia os 2 lados numa só situação. Existiam 3 personagens, chamado Davi, rei Davi, Nabal e sua esposa Abigail. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Você vai ver a história que mensageiros do rei Davi estão a passear pelas terras, estão a olhar as terras, a observar as terras, e chegam à propriedade de Nabal, o qual eles se identificam como servos do rei Davi, como mensageiros do rei, e pede comida, que seja alimentado. Era de costume da época isso, né? Hoje você não precisa alimentar aí alguém, um embaixador, até porque não vão comer na tua casa. Mas naquela época era assim costume alimentar os servos do rei, normal. No entanto, mesmo eles sendo identificados, eles se identificando a Nabal, Nabal diz: eu não conheço Davi e eu nem sei quem é o filho de Jessé. Eu não vou alimentar vocês, vão embora. Quando esta mensagem chega ao rei Davi, ele fica muito enfurecido e então ele decide por pôr fim nessa situação. E, queridos, um homem de guerra como Davi, por fim a uma situação, querido, é cortar a cabeça. É cortar a cabeça, não é ir lá e bater um papo, não. Davi resolve por matar.
cinge a própria espada e pede que 400 homens também façam o mesmo. Deixa 200 cuidando da bagagem e 400 ele leva com ele para matar a Nabal. Olha que coisa terrível. Mas aí, nessa história toda, nessa situação calamitante, entra o poder da intercessão. E é isso que eu preciso que você entenda, que a intercessão, ela funciona tanto para quem você está orando, quanto para você mesmo. Há um poder na oração intercessória, há um poder quando você se coloca em disposição, em favor de outras pessoas. Há uma mudança de vida na vida da outra pessoa e há uma mudança significativa na tua vida. Ela vai preparar alimentos e vai levar até a tropa do rei Davi, incluindo o próprio rei Davi. Chegando lá, querido, ela vai se lançar aos pés de Davi e vai dizer: Senhor, minha seja a transgressão. Ela não diz: Senhor, perdoa o meu marido, por favor, ele errou, ele é vil, ele não sabe o que ele está fazendo, ele é louco de te desagradar, perdoa ele. Não, ela chama a responsabilidade para ela. Ela diz: Senhor, é minha transgressão, fui eu que errei. Mas como que foi ela que errou, sendo que quem negou o alimento não foi ela, foi o seu marido Nabal. Mas ela entende que ela precisa interceder. E a intercessão é justamente isso. Quando você toma a causa do outro como se ela fosse sua, como se a dor do outro fosse sua, como se a cegueira do outro fosse sua, como se o pecado do outro fosse o seu pecado. Este é o verdadeiro significado da intercessão. É você tomar o lugar do outro, porque o outro não tem condições de se defender. Se Nabal fosse um encontro do rei Davi, não haveria nenhuma palavra saindo da sua boca. Antes o rei Davi já o mataria, tamanha a indignação que ele estava. Nabal não teria nem a oportunidade. E Nabal nem quis fazer isso, né? Tamanho era a mesquinhez dele. Ele nem quis fazer isso, nem pedir desculpas ele quis. Mas Abigail, sua esposa, entende que se ela não fizesse isso, o marido iria morrer. Se ela não fizesse isso, algo terrível iria acontecer. Então ela começa a agir como se a culpa fosse dela, entra na briga para resgatar o marido da morte e ela honra ao seu marido, mesmo o marido não merecendo ser honrado. Mesmo assim ela honra. Ela diz: minha é a transgressão, minha, fui eu que errei. O Senhor foi lá pedir comida e eu não estava atenta, eu não vi, porque se eu tivesse visto, Senhor, eu faria diferente, eu te ajudaria de alguma forma. Mas eu não vi. Perdoa a tua serva. Chama o pedido de perdão como se fosse para ela. E isso impacta a vida do marido dela. O marido dela vai ser poupado por ter desagradado o rei. Davi vai desistir. E olha que coisa interessantíssima, a sabedoria de uma mulher. Ela não só poupa a vida do marido através desta atitude que ela tem de intercessão, como ela diz: Senhor, falando para Davi, Senhor, se o Senhor fizer isso, o Senhor vai estar fazendo justiça pelas suas próprias mãos. Isso vai manchar o teu legado, isso vai manchar a tua história. Não faça isso. Ou seja, o poder de intercessão de uma mulher salvou a vida do marido dela e fez com que o próprio rei não sofresse consequências ruins pela atitude, porque ele desiste da atitude. Ele desiste. Olha que coisa impressionante. Que coisa maravilhosa. E aí, eu volto a repetir. Ela vai dizer ali no versículo 28, 1 Samuel 25, 28, ela vai dizer: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Ela pede perdão, como se o erro fosse dela. Como se fosse ela a errada. Como se ela tivesse negado o alimento. Ela não pega e joga a culpa pro marido. Não, ela
chama a responsabilidade para ela. Ela diz: perdoa a tua serva. Então Davi decide perdoar. Davi decide perdoar. Ela volta para casa, então, e ela não faz aquilo que muitas pessoas fazem, né? Jogar na cara do marido. Ô marido, seu traste, você fez coisa que não deveria, desagradou o rei, mas eu fui lá e resolvi o problema. Ela chega em casa e o marido não tá nas melhores situações, né? Fez um banquete enorme ali, coisa de rei mesmo. E aí se embebedou, ficou embriagado, e ela olhou e falou: não é o melhor momento para eu contar o que eu fiz. Ela tinha que contar que ela tomou uma atitude, não para se engrandecer, mas para mostrar para o marido que ela era alguém que não fazia as coisas pelas costas. Ela precisou tomar uma atitude, precisou agir, mas aí ela mesma vai e conta para o marido. Claro que no momento oportuno, ela chega na manhã seguinte, quando ele já estava livre da bebedeira, e conta: olha, eu fiz isso, isso e isso. O problema é que Nabal não recebe muito bem essa situação, mas a sua vida foi poupada. A intercessão poupou a vida de Nabal. Mas como Deus é um Deus que age sobre todas as circunstâncias, Deus precisaria agir também sobre a vida de Abigail. Nabal é um homem vil, como o próprio nome diz. Então chega um momento em que Deus precisa honrar Abigail, por quem ela é, pelas atitudes que ela toma e por essa atitude da intercessão. Nabal, um homem mau, um homem ruim, um homem vil, acaba morrendo. Tem um mal súbito, não foi pela espada de Davi, teve um mal súbito e faleceu. E adivinhe só o que aconteceu com Abigail. Ela achou graça aos olhos de Davi. Ela foi honrada. Ela foi honrada porque ela teve uma atitude correta. Deus ouve as tuas intercessões e te honra. De um jeito ou de outro, Deus vai te honrar. Se você orar e interceder pelo teu marido, saiba que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Se você orar e interceder pela vida da tua esposa, Deus vai fazer um milagre na vida dela, mas também vai fazer na tua. Tem restauração se você interceder. Tem restauração se você clamar. Tem libertação se você orar. Tem libertação, tem transformação, tem mudança de vida, tem restauração se você clamar. A intercessão de Abigail foi para que a vida de Nabal fosse poupada, e ela foi poupada. Ore, interceda, porque Deus ainda realiza milagres.